Livro de Lucas, capítulo 24. Eu farei a leitura do versículo 13 até o versículo 32. Para você que está chegando agora, essa é uma igreja que ama a palavra de Deus, ama ao Senhor, que é o dono da palavra, que é o Senhor da palavra, ama a palavra de Deus, ama orar, vocês já perceberam aqui. E nesse momento nós faremos a leitura desse texto. O tema da mensagem dessa noite que o Senhor colocou no meu coração é: abram-se os olhos. Abram-se os olhos. Tivemos a ceia do Senhor, relembramos a morte de Jesus, mas hoje também falaremos a respeito da sua ressurreição e o impacto que ela causou na vida daqueles que o cercavam, que estavam com ele, e como ela nos impacta, e ela também é maravilhosa e poderosa nas nossas vidas, amém? Lucas capítulo 24, de 13 a 32, nos diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, continuaram eles, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Feche seus olhos. Eu quero que você ore ao Senhor agora. Não é em vão que você está aqui neste lugar. Não é em vão que o Senhor
o trouxe aqui, porque Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com cada um de nós. Mas eu quero que nesta noite, neste momento, enquanto eu estarei orando, agradecendo a Deus pela palavra e pedindo a ação poderosa do Espírito Santo, neste momento em que ela foi lida e será explicada, eu quero que você ore. Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Durante essa mensagem, você verá que é necessário que nós clamemos isso ao Senhor. Porque por muitas vezes, assim como esses homens não o reconheciam, estavam como impedidos de o reconhecerem, cegos. Nós muitas vezes, nas circunstâncias também que enfrentamos, estamos como eles. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção neste momento, esta palavra lida e que será agora explanada, explicada, é viva, é eficaz. Clamamos ainda a ação do Teu Espírito, que nos ensina e que, como Jesus prometeu, nos faria lembrar de todas as coisas que Ele nos ensinou. O Consolador, aquele que também sustenta a nossa fé. Ó Deus, nós clamamos agora então a ação do Senhor neste lugar, para que todas as mentes estejam agora, ó Deus, voltadas no sentido de atenção àquilo que será pregado, os ouvidos abertos e atentos, e o coração sedento de aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De fato, eu não sei como você está hoje, quais são as suas dificuldades, o que você tem enfrentado e como esses discípulos que se esqueceram das promessas, além do que Jesus pelo caminho foi fazendo-os relembrar a respeito, desde Moisés, passando pelos profetas e falando a respeito dele em toda a Escritura, Jesus estava falando de algo, por ter ensinado, por ter andado com eles, de algo que eles já tinham ouvido, mas que eles tinham esquecido. Até pela questão aí de que essa semana foi o Dia Internacional da Mulher, nós estamos no mês da mulher, no mês de março. Eu comecei a me lembrar, enquanto preparava essa mensagem, não vou para o texto, não vou para o livro, não vamos abrir a Bíblia lá, mas eu quero falar um pouco a respeito da diferença que aconteceu entre a história e o episódio na vida de Noemi, Ruth e desses discípulos. A palavra discorre o seguinte lá em Ruth, que quando Noemi ouviu falar que Deus havia se lembrado da sua terra, de Belém, de Judá, ela então decidiu se levantar e voltar para a sua terra e para o seu povo. Ela ouviu falar. Aqui nós estamos falando de dois homens, Cleopas, e depois alguém diz que um deles poderia ser o próprio Lucas, outros dizem que poderia ser Simão, mas Lucas não falou quem era o outro. Até fiquei lendo o comentário pensando, se foi Lucas mesmo, ele estava com vergonha de colocar o nome dele depois que ele viu o que ele fez. Não reconhecer Jesus, sendo que eles já tinham ouvido a respeito de que ele seria morto, crucificado, ele sofreria rejeição e que ressuscitaria. Eles já tinham ouvido sobre isso. E eles tinham andado com ele. Noemi só ouviu falar e já creu. Olha a história aqui também delicada de Noemi e Ruth. A gente fala muito a respeito da Noemi ter perdido o marido, isso foi terrível. Ela perdeu os 2 filhos, então de fato ela era alguém, como a palavra trata, o apóstolo Paulo diz, realmente viúva. Sabe por quê? Sem marido e sem filhos, que segundo a tradição, especialmente no Antigo Testamento, uma mulher dessa não tinha muitas opções. Aliás, talvez só uma. Se a família, por parte, se os seus tios vivos, seus primos vivos, não a acolhesse, mendigança. E ela ainda carregava na mala uma outra viúva, Ruth.
Eu nunca preguei a respeito disso. A gente fala a respeito da perda dos maridos, Elimeleque sai, vai para uma terra, né, vizinha e até desconhecida. O texto bíblico, da maneira que está lá o verbo, quando ele se levanta com a família e se muda, é um verbo que demonstra o desejo de voltar, mas não deu tempo, ele morreu por lá, depois seus filhos também morreram. E como ficou a situação dessa mulher? Se a gente fosse colocar numa balança, eu sei que sentimentos, é muito difícil a gente medir, ponderar, porque cada um sente de um jeito. Tem gente, por exemplo, que se desespera e perde o sono por questões que, quando te conta, você fala, você perdeu o sono por causa disso, mas é o jeito da pessoa. Então eu não posso aqui também ficar mensurando, tentando medir, pesar e falar, nossa, era muito mais pesado a história de Noemi, de Ruth, do que esses discípulos, porque tem um detalhe. Talvez eles fossem mais fracos. E eu acho que eram mesmo. Noemi, mesmo se autodenominando amargurada, não me chamem mais de Noemi, mas de Mara, foi o que ela disse quando chega, porque eu estou amargurada, o Senhor pesou a mão sobre mim. É o pensamento dela e era a maneira como eles atribuíam no Antigo Testamento, tudo a Deus. Mesmo assim, ela teve uma atitude de fé, levantou-se e foi para sua terra. Aí saíram as duas noras, viúvas também atrás dela, e ela começou a convencê-las, fiquem. Uma coisa que Ruth, órfã também, mas Ruth aplicou na vida dela. Uma coisa que Ruth e órfã aprenderam com Noemi, é que Noemi tinha um Deus de verdade. Enquanto que esses discípulos que andaram com Jesus, esqueceram do Deus que eles serviam. Eu fiquei pensando em tudo isso. Mas não estou julgando eles não, viu? Falando, discípulos de baixa qualidade. Eu comecei a pensar em mim. Eu quero que você pense em você agora. Que por qualquer coisa, os seus olhos já se fecham. Daqui a pouco eu vou falar aqui de aplicações. Por que às vezes os nossos olhos se fecham? Tudo tem uma razão. Mas não há razão para permanecer da maneira que nós estamos sempre. Uma hora a gente precisa se levantar. Uma hora a gente precisa abrir os olhos. Uma hora a gente precisa pedir a ação poderosa do Senhor de cura, de refrigério, de força, se você não tem força, e pedir, Senhor, me levanta, abra os meus olhos. E por que eu disse que Noemi ensinou o Deus que ela servia às suas noras? Como eu posso dizer que Noemi de fato falava a respeito de Deus às suas noras, mas agora especialmente a Ruth? Foi quando órfã desesperadamente chorou e deu tchau, jogou lencinho, tchau sogra, vou arrumar outro, tchau, e foi embora. Não sei se ela falou isso, né? Esse é grifo meu, é um destaque meu. Mas Ruth ficou e disse assim para a sogra: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e onde você for sepultada, eu também serei sepultada. E ela vem com Noemi para uma terra que ela não conhecia. Nem Noemi sabia direito o que ia enfrentar, muito menos ela. Chegaram pela cidade, as pessoas a viram e começaram a dizer, por não reconhecer a princípio, tal era o desgaste físico e emocional de Noemi, que não reconheceram e começaram a dizer, não é esta a Noemi, não é esta, dúvida, porque ela estava diferente. Mas ela enfrenta tudo isso com a sua nora, e ainda começa a dar aula. Agora eu vou te ensinar como é que você vai conquistar um homem e vai escrever a tua vida novamente. E eu não estou banalizando aqui o texto, mas uma coisa eu quero que você preste atenção agora.
de tudo que você tem ouvido nesta casa, nesta igreja, nessas mensagens, nessas pregações, é preciso que uma hora isso flua, isso frutifique, isso cresça, isso se desenvolva no teu coração e mente e faça de você, homem, mulher, não só as mulheres, porque eu estou falando de Ruth e Noemi, mas homens e mulheres, que realmente você possa se desenvolver e crescer na presença do Senhor. Porque do que Ruth ouvia da sua sogra, ela colocava em prática. Do que você ouve aqui neste lugar, você tem colocado em prática. Do que você ouve da palavra de Deus, na sua leitura diária, do que você aprende com o Senhor, você tem colocado em prática? Porque infelizmente, esses discípulos, neste momento, nesta caminhada, não estavam colocando em prática o que ouviram e o que viveram com Jesus. Eles não só ouviram falar, como Noemi ouviu, creu e voltou. Eles sabiam que a ressurreição aconteceria, mas eles estavam desapontados. Esses no caminho, falando a respeito do que tinha acontecido. Outros já tinham voltado para a sua profissão. Já tinham abandonado o ministério. Já tinham perdido a esperança, porque os olhos deles se fecharam. Você tem até a razão de um momento da tua vida, talvez aguda, uma perda, um luto, que essa é uma perda terrível, a pior, mas outras perdas também que a gente tem. Naquele momento da perda você pode fechar os seus olhos por um tempo, porque somos humanos, frágeis, mas o desafio da palavra de Deus nesta noite é que se esse dia chegar, ou quando esse dia chegar, você se lembre do dia 12 de março de 2023 e de um salto você diga e declare em seu coração, e até gritando mesmo, esbravejando: eu abro os meus olhos. Eu quero abrir os meus olhos. Eu não quero continuar da maneira que eu estou. Olha o versículo 16. O versículo 14, eles iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham sucedido ou sucederam, e o próprio Jesus, no versículo 15, se aproximou e ia com eles. Irmãos, eu fico pensando, mas Jesus ali era o corpo glorificado, né, pastor? Era, mas também materializado, porque eles estavam vendo. Será que eles não sentiram o cheiro? Será que eles não sentiram a voz? Viram a voz do pastor João Marcos? A Junta de Missões Mundiais. Então, se ele chegar agora aqui e falar lá na porta, falar: o pastor João Marcos está aí? Será que eles não reconheceram o timbre de voz de Jesus? O que aconteceu que eles não conseguiram entender que Jesus estava ali ao lado deles? O versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aí vem a parte humana que eu quero dizer aqui, que tem seu fundamento e que tem suas razões. Talvez pelas lágrimas do desespero. C.S. Lewis disse isso uma vez ao pastor dele. As lágrimas me impediram de enxergar um palmo à minha frente, e a perda que eu sofri me fez chorar tanto que eu permiti que as lágrimas fechassem também os meus olhos da fé.
eu já não estava mais querendo crer em Deus. Mas eu peço perdão ao Senhor, o mesmo que enxuga a minha lágrima e as suas lágrimas. É Ele que vai abrir os nossos olhos nessa noite. Mas agora vem uma outra coisa aqui que eu quero declarar que é pior. Vamos sair um pouco da parte da lágrima, também pela ignorância das Escrituras. Quanto tempo andando com Jesus, quanto tempo aprendendo dele. Ele dizia aos seus discípulos, e que nós lemos e pregamos até hoje, e aplicamos a nossa vida até hoje: aprendei de mim que sou manso de coração, que sou humilde e manso de coração. Aprendei de mim. Então, quando ele dizia isso aos discípulos, ali o que foi necessário escrever da parte de Deus ficou escrito, mas eu sei que ele desenvolvia outros diálogos mais profundos com os seus discípulos. Ele não só explicava a respeito dele agora, presente ali com os discípulos, mas ele falava das Escrituras do Antigo Testamento. É comprovado isso porque ele fala agora também no caminho de Emaús, ou pelo caminho com esses dois discípulos. Ele fala: mas vocês não aprenderam sobre os profetas? Por que ele estava inquirindo isso? Vocês não aprenderam que desde Moisés e os profetas falavam a respeito de Jesus? Por que ele estava declarando isso ou requerendo isso dos discípulos ali? Porque ele ensinou. E dentre eles também tinham os que já tinham ouvido antes. Porque haviam ali discípulos judeus que conheciam a lei. Um cobrador de impostos, por exemplo, como Mateus, não era um homem qualquer para os judeus. Então era um homem que já tinha um certo conhecimento, um certo embasamento. E eu estou falando tudo isso porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós caímos no mesmo problema. Nós, muitas vezes, por ignorância, as Escrituras, que por vezes não conhece mesmo, não foi atrás de saber, mas também por causa da dúvida, nós não aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. No momento agudo, no momento da dificuldade, aqui eles estavam vivendo um momento desse: cadê o meu Senhor? Cadê o meu mestre? Cadê o meu líder? Cadê aquele que falava a respeito da morte e ressurreição? Cadê? Eles tinham esquecido totalmente das promessas, totalmente daquilo que foi declarado. Na verdade, eles só lembraram de uma coisa, e eles declararam para o próprio Jesus aqui no caminho: nós esperávamos que ele viesse redimir Israel. A única parte que eles se lembraram das Escrituras é a parte que estava incrustada no coração deles e de toda a nação: um Messias político que viesse salvá-los da opressão romana. Não o Messias para salvar o homem do pecado, para salvar o homem, para religar o homem a Deus, o Pai, para salvar o homem dos seus pecados, do castigo eterno, purificá-lo. Não, eles só se lembraram da parte gloriosa que eles ainda interpretaram como um Messias político. No versículo 19, Jesus foi bem bacana aqui com eles, né? Assim como ele chegava num cego e dizia: o que queres que te faça? Tá certo, eu já preguei sobre esse texto, e talvez os cegos, se fosse nos dias de hoje, poderia dizer: eu quero um pacote do governo federal, eu estou indo lá no CRAS e eles não me liberam. Talvez no tempo de Jesus haveria alguma coisa que o cego gostaria de receber que não fosse a cura, mas Jesus sabia, né? Por ser Deus, ele queria a cura. Mesmo assim, Jesus pergunta: o que queres que te faça? E ele diz: que eu veja. Aqui Jesus, mesmo sabendo o que tinha acontecido, que era com ele, o versículo 19 começa assim: ele lhes perguntou: quais coisas aconteceram? O que aconteceu?
Aí eles discorreram. Não vou ler de novo, já li com você. Jesus o Nazareno era o varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, de todo o povo. Os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. E ainda, o versículo 21, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Assim como Moisés, que redimiu a Israel da escravidão, a esperança desses discípulos e de toda a nação era que Jesus também os resgataria do poder romano, como eu já disse, e que ainda estabeleceria uma teocracia, ou seja, um governo teocrático, só Deus mandando em tudo, santo, poderoso e eterno. Mas ele veio fazer isso, mas não para este mundo, para nos levar daqui. Ele veio fazer tudo isso. Ele veio para nos libertar. Do que, pastor? Que ele veio nos libertar? Do poder romano? Não, do poder do pecado, do poder do inimigo. Pastor, ele estabeleceu a teocracia? Sim, porque aquele que crê em seu nome o tem como governo e Deus é o Senhor daquela pessoa. Então, teocracia aí presente. É poderosa? Sim, porque oramos em nome de Jesus e tudo é feito, e também eterna, porque nos garante o céu. Ele fez tudo isso, só não fez na ótica humana. Ainda mais num momento como esse que nós vivemos, de coisa palpável, de coisa material, de dinheiro, de isso, de bolsa, de ouro, de investimento, de não sei o quê, e as pessoas ainda continuam pensando: eu quero que Deus me dê isso. Deus já te deu muito mais do que isso, porque Ele não só te deu a vida para você conquistar essas coisas, sabedoria para você batalhar por essas coisas, saúde para você se envolver nessas coisas, mas Ele te deu a vida eterna. E ainda às vezes você fecha os seus olhos. Eu fecho também. Às vezes nós fechamos os nossos olhos. Essa semana que nem começou, tanto de coisa que eu tenho para fazer. Não quero ajudar você a ficar lembrando, não. Eu vou passar essa parte, senão você vai começar a pensar no teu serviço amanhã, nas contas que tem para pagar essa semana. Irmãos, vamos descansar no Senhor. Ele estava aqui com os discípulos para trazer consolação. Eles estavam com os olhos fechados, eles estavam chorando, eles estavam tristes. Até com um pouco de revolta também, da maneira que a gente vê que eles expressaram. Aí a partir do versículo 22, eles falam de evidências. Mas algumas mulheres do nosso convívio nos surpreenderam, porque voltaram dizendo que foram lá de madrugada e não encontraram Jesus no túmulo. Aí voltaram dizendo que ainda tiveram a visão de anjo, e esses afirmaram que ele vive. Aí de fato um dos nossos também foram ao sepulcro, porque as mulheres relataram isso, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E Jesus ali do lado. Mas não o viram. Jesus ali. Versículo 25, Jesus toma a palavra, toma as rédeas e faz com que eles enxerguem. Não no mesmo momento, rapaz, né? Não no mesmo momento, lá no momento do aconchego, da casa, da mesa. Jesus gostava de uma mesa. Glória a Deus mesmo. Que é gostoso, né, pastor Ricardo? Sentar numa mesa. Olha, no versículo 24 ainda, eu quero dizer para você, porque algumas pessoas querem explicar psicologicamente a respeito da ressurreição, que foi só um vislumbre, uma coisa assim que não aconteceu, mas que colocaram na cabeça dos discípulos, ou eles creram e escreveram erroneamente, ou
ou de forma mentirosa. Bom, não tem como haver essa explicação psicológica da ressurreição, porque eles relatam com as próprias palavras deles, do versículo 22 ao 24, que nem o túmulo vazio, nem os anjos declarando, nem as mulheres afirmando, nada os convenceram que Jesus estava vivo. O único fato ou fator que fez com que eles reconhecessem que Jesus estava vivo foi a pessoa de Jesus. Como nós também nos dias de hoje, sem a revelação do Espírito Santo, nós também não poderíamos, e quem ainda não entregou a vida a Jesus, não poderá se convencer a respeito dos fatos que o salvam, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus toma a palavra agora a partir do 25 e fala: nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo, agora eu quero que você acompanhe comigo Marcos 8, 31 e 32, só a parte A do versículo. Marcos 8, 31 e 32. Quando Jesus estava falando com eles, vinha em mente de Jesus, e deveria também inundar a mente deles, mas não inundou, esse texto aqui. Olha o que Jesus fez, olha o que a palavra relata em Marcos 8, 31 e 32. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. O que aconteceu que esses homens esqueceram tão rápido? Tem uma explicação, pastor? Tem uma explicação? Tente você explicar, quando você fecha os seus olhos também. Mesmo sabendo que a palavra de Deus diz a respeito de você, mesmo sabendo que a palavra diz a respeito das circunstâncias, mesmo a palavra de Deus dizendo sobre qualquer área da sua vida, mas no momento que você atravessa um vale, no momento que você atravessa uma adversidade, no momento que você atravessa uma situação que te contraria, você esquece de tudo. Nós que somos alvo do perdão do Senhor, através de Jesus, nós nos esquecemos muito facilmente de perdoar. Nós que ouvimos e lemos por parábola o que Jesus ensinou a respeito de um homem que devia ao outro, e esse valor era muito alto, mas ele chegou àquele homem, pediu perdão pela sua dívida, o homem o perdoou, mas ele saiu dali e encontrou um outro que devia para ele, e mesmo ele tendo sido perdoado aqui, agora, atrás, ele cobrou uma miséria de uma dívida do seu companheiro, do seu próximo, e Jesus fez a aplicação, que muitas vezes nós nos esquecemos do grande perdão que recebemos do Senhor. Então essa questão de esquecer-se das promessas, dos ensinamentos, da palavra do Senhor, é recorrente nos nossos dias também. Na minha vida, na sua vida também. Infelizmente, isto é recorrente. Quando Jesus falava com eles a respeito de Moisés, os profetas, o Antigo Testamento e tudo que haveria de acontecer com Jesus,
É próprio que Jesus também já tinha citado para eles, não precisa abrir, Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse santo aqui está em letra maiúscula, porque esta passagem é compreendida como a ressurreição de Jesus Cristo, que a sua alma não foi deixada, ou não seria deixada na morte. Mesmo assim, eles se esqueceram. Textos que eram cantados no ambiente de culto. E eu e você também cantamos muita coisa. Mas saímos aqui fora, na calçada, e já começamos a esquecer. O que cantamos, o que professamos, o que oramos, o que ouvimos da palavra de Deus. Por isso, nessa noite, mais uma vez, o meu apelo é: abram-se os olhos. Abram-se os olhos, Senhor. Abram os nossos olhos, Senhor. E agora, já partindo para o encerramento, versículo 32, disseram um ao outro, depois de reconhecerem Jesus na casa, onde Jesus toma o pão, abençoa e o partiu. O que Jesus tinha feito alguns dias atrás com eles? Tomou o pão em suas mãos e, dando graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, o corpo partido por vós. Quando comerdes, fazei isso em memória de mim. Agora Jesus, ressuscitado, ressurreto, toma o pão em suas mãos, no versículo 30, quando eles estavam à mesa, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Sabe o que eu aprendo aqui? É que os meus olhos e os seus olhos se fecham. Mas, na mesma disposição que eles se fecham, Jesus está aqui para abri-los. Como Jesus estava com eles ali. No caminho, eles não abriram os olhos. Mas na mesa, eles abriram os olhos. No momento da comunhão, eles abriram os olhos. E para quem fica aí, não sei para que igreja, eu não quero saber. É aqui, na comunhão, que muitas vezes os nossos olhos serão abertos. Não será no caminho, não será em casa, não será no trabalho, mas será aqui. Então permita agora, nessa noite, que o Senhor fale com você. Fale com você. E o versículo 32 diz: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Agora sim, corações ardentes, por ouvirem as Escrituras expostas por Cristo. É por isso que esta igreja nunca vai desistir de anunciar as Escrituras, porque ela abre os olhos, porque ela abre os olhos. Pastor, no início da mensagem, foi declarado assim que seria dito a respeito da ressurreição, da importância da ressurreição, do impacto da ressurreição na nossa vida. Sim, 1 Coríntios 15, 17. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus foi remidor. O sangue de Jesus derramado naquela cruz foi para a purificação dos nossos pecados. Mas a ressurreição, ela é muito importante
Porque sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo, o evangelho, muito facilmente se tornaria em ilusão. Mas não é uma ilusão, porque ele vive. Feche os seus olhos. Enquanto você ora, eu quero cantar só um trechinho de um cântico que não estava nem combinado com eles. E é bem conhecido esse trecho. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, Ele está. Muitas pessoas já cantaram, porque creem na ressurreição de Jesus, porque os seus olhos foram abertos. Então fique em pé e cante comigo. Mas durante esse cântico, se você precisa de uma oração específica para que o Senhor abra os seus olhos, em qualquer área que for, venha à frente. Se é para entregar a sua vida a Jesus, ou se é para pedir um renovo na sua vida, porque até aqui você vinha caminhando às escuras. Às escuras, era o momento da vida dos discípulos. Eles estavam vivendo às escuras do momento da morte. Cadê a ressurreição? Mas agora eles puderam enxergar Jesus. Então você que quer abrir os seus olhos nessa noite, eu quero convidá-lo a vir à frente enquanto nós estivermos cantando. Só vamos cantar o coro desse cântico, desse hino, para te dar oportunidade para isso. Mas cante bem forte, você que crê. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor, temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, ela sempre está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Cadê os intercessores? Quero que vocês ajudem aqui. Vamos orar por esses amados que estão aqui à frente. Vamos orar por eles. Mulheres, procure aí, ore pelas outras mulheres que estão aqui. Coloque a vida deles e delas nas mãos do Senhor. Igreja, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Clame ao Senhor pela sua vida também. Eu não senti necessidade de ir à frente, pastor. Tudo bem, mas ainda dá tempo. O Senhor quer abrir os seus olhos nessa noite. Não há motivo para te afastar da presença de Deus. Não há nada que possa levar você para distante dEle, porque Ele vive, Ele vive. Você não pode mais viver na escuridão da cegueira da fé, porque Ele vive. Eles estavam obscurecidos ali. Cadê o nosso mestre? Mas depois que Jesus partiu o pão, eles viram quem Ele era. Oh Deus, muito obrigado pelas pessoas que estão nessa noite sendo renovadas e restauradas pelo Senhor. Pessoas que tiveram, ó Deus, experiência de muita tristeza, de uma perda irreparável, de um desgaste emocional.
ou que a sua vida espiritual também estava, oh Deus, estava abalada, abatida, mas o Senhor está animando agora e levantando. Amém? Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Você que está aqui na frente, canta comigo assim, ó, levanta suas mãos e canta junto. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, amém? Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, independentemente do que aconteceu, porque Ele vive, não há mais temor, temor não há, mas eu pensei, igreja, levante suas mãos. Está nas mãos, para acabar, do meu Jesus, que vivo está, ou Ele está. Abraça bem forte quem está aí do seu lado e diga: Ele está vivo.